Então, já faz um tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo, porque o cara ele simplesmente bloqueou o Matheus Castillo, pelo simples fato do Matheus reagir ao conteúdo dele, e depois disso o Matheus ficou perdidão achando que o cara perdeu o perfil dele, só que na real ele só tinha bloqueado o Matheus. Enfim, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso, mas eu acabei deixando de lado, porque é um assunto bobo, eu não vou negar. Mas de qualquer forma, isso nem deveria existir, porque foi absolutamente do nada, deve ser feito do suco do Stitch Little. Mas enfim, eu deixei esse assunto de lado e fui procurar por outros temas. Tanto que eu cheguei a perguntar para vocês. E eu acabei soltando um vídeo sobre um assunto dedicado aqui no canal, que infelizmente não foi bem. Mas hoje, no dia 11 de novembro, eu acabei recebendo um e-mail. E pela minha surpresa, era sobre o caso do Stitch Little. Porém, um caso diferente, digamos assim. Mas que também envolve esse caso do começo do vídeo. E depois que eu recebi esse e-mail, eu fui atrás e percebi que era real. E que infelizmente eu vou ter que fazer um vídeo sobre esse caso. Porque isso daqui, ele precisa ter visibilidade. E as pessoas têm que ver que não é apenas um cara que faz receitinhas do suco do Stitch Little. E sim, é um cara que foi dominado pela fama e só pensa no dinheiro. Bem, eu imagino que a maioria de vocês não deve estar entendendo nada do que está rolando. E é justamente por isso que eu tenho que colocar um contexto nisso. Então, o assunto principal desse vídeo é o Michael Kill, mais conhecido como o cara do suco do Stitch Little. Mas nem sempre ele foi esse cara, eu digo o cara do suco do Stitch Little. Porque bem antes do suco do Stitch Little, esse cara ele fazia receitinhas de algumas coisas, como as receitas da sua tia ou da sua avó, ou mesmo aquelas receitas do YouTube. Esse é o tutorial de como preparar um miojo. E seus vídeos eram nessa pegada daqui. Galera, olha essa receita aqui, ó, pra vocês usar nas suas dietas, hein? Você que quer perder peso aí, ó, já deixa nos comentários se vocês comem isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó, tem proteína. Isso aqui pra você perder peso, galera, é sensacional, hein? Vocês quiserem a receita também, deixa nos comentários, hein? Claro que os vídeos de hoje em dia continuam sendo a mesma coisa, mas não dá para negar que esse cara ele só ficou famoso por conta do suco do Stitch Little. Mas ok, antigamente ele postava muitos vídeos sobre receitas. Ele passou mais de 3 anos fazendo esses vídeos de receitas. E ainda nos dias atuais, ele continua com esse tipo de vídeo. Que, acredite ou não, ele só foi dar certo nesse ano, no mês de outubro. Claro que antigamente ele pegava views em alguns vídeos, mas ele só foi bombar nesse ano. E adivinha com o que ele bombou? Exatamente, suco do Stitch Little. Geladinho do Stitch Little, olha que delícia, brigadeiro do Stitch Little, ó. Sorvete do Suririro, pastel recheado com suco do Suririro. Mousse do suco do Stitch Little. Olha, eu não vou mentir para vocês, mas eu conheci o Michael através desse suco, que eu não duvido nada que vocês conheceram ele por conta desse suco também. No começo parecia uma parada legal e nova para mim. Ver um cara fazendo de tudo com esse suco, literalmente é algo novo. E quando eu digo tudo, eu não tô brincando. O cara já fez um macarrão do Stitch Little, um pastel do Stitch Little, um mousse do Stitch Little, ou até mesmo uma raspadinha do Stitch Little. Raspadinha do suco do Stitch Little. Nossa, muito bom. Como eu disse no começo, parecia uma parada legal para mim. Não só como parecia, como foi uma parada legal. Realmente chegou um período que eu gostei do Michael. Eu lembro até da época que eu comecei a seguir ele porque de fato era uma parada legal. Eu também lembro que tinha uma data que o Michael ele foi patrocinado pela Tang. E cara, eu fiquei muito feliz por ele e pelas coisas começarem a dar certo para ele. Porque foi literalmente 3 fucking anos tentando dar certo na internet. E agora que isso aconteceu, eu fiquei muito feliz vendo ele conquistando as suas coisas. Galera do céu, fui patrocinado pela Tang, hein, com o suco do Stitch Little. Vou mostrar para todos vocês aqui, hein. Primeiramente, aqui nós tem adesivo do Hair Street, ó. Olha o tanto de adesivo, galera. Aqui temos uma pochete da Tang. Galera do céu, olha isso aqui, ó. Aqui tem uma bolsa com o suco do Hair Street, galera. Nossa, deve ter muito suco aqui, hein. Agora olha o tanto de suco do Stitch Little que tem aqui, hein. Dá uma olhada pra vocês verem, galera. Olha o tanto de suco, galera.
Olha o tanto de suco do Hair Street e aqui dentro tem uma garrafa térmica, galera. Nossa, tô muito feliz, hein, Tang? Obrigado, hein? Que Deus abençoe todos vocês, hein? Mas como nem tudo são flores, não demorou muito para isso acabar. O Maicon, ele passou um bom tempo fazendo vídeos sobre Stitch Little. Na realidade, não foi bastante tempo, e sim menos de um mês para tudo isso acabar. Porque no meio dessa sequência dos vídeos do Stitch Little, tem alguns vídeos que o cara simplesmente forçava muito a barra, chegando até mesmo se queimar em vídeos. Sagô do Stitch Little. Mingau do Stitch Little de laranja. E isso é um negócio que dava até para tolerar. Eu lembro que na época, muitos canais de humor que fez vídeo sobre ele, acabou comentando sobre esses surtos dele. Alguns falavam que ele tava louco e já outros só davam risada disso. E além desses canais, muitas pessoas que começaram a gostar dele simplesmente pararam, falando que ele não é o mesmo de antes, ou falando que ele se perdeu no personagem, ou até mesmo falando que nós deu a fama para a pessoa errada. E como eu disse antes, isso daqui era algo que dava para tolerar. Mesmo forçando e com nenhum mínimo de graça, ainda assim dava para tolerar. O que não dá para tolerar é os vídeos dele de hoje em dia. Antigamente era vídeo simples, onde que você batia o olho e se deparava com um cara mais doce da internet. Mas hoje, os mesmos vídeos de antes, eles acabaram virando esse tipo de aberração daqui. Coleta o Ciruril. Vocês querem aprender? Vem comigo. Picolé de maionese com o suco do Ciruril de morango com ketchup. Experimentando Nutella com o suco do Ciruril. Parece que o cara, ele nem se importa mais com o que faz. A única intuição é aparecer na câmera e fazer qualquer merda para arrecadar um dinheiro. Agora tá explicado o motivo da Tang ter desqualificado ele. Galera do céu, o Ciruril pode acabar porque eu fui desqualificado do programa do Criadores de Conteúdo. Ó, pode ser algum bug, tá, galera? Claro, Maicon. Foi um bug. Super acredito em você. Olha, não é querendo comemorar que o cara foi desqualificado, mas tudo isso tem um motivo. E esse motivo vocês vão saber já já. E não é o motivo de ele ter sido desqualificado. E sim o motivo de ele ter se vendido pelo dinheiro e pela visualização. O que vocês vão ver a partir daqui não são trechinhos de ele forçando nos vídeos. E sim de ele sendo um completo arrogante e um completo de um mau caráter. Então, não tem aqueles canais que fez vídeo sobre o Maicon e ainda estão fazendo vídeo sobre ele? Então, dois canais que fez vídeo reagindo no perfil do Maicon estão sofrendo na mão dele. Na realidade, é apenas um, que é o perfil do Dias Oficial. O Matheus Castillo, ele foi bloqueado pelo Maicon, que daqui a pouco eu falo disso, mas voltando para o perfil do Dias. Então, esse cara, ele fez alguns vídeos reagindo ao Maicon, sendo a maioria de vídeos de humor ou vídeos com uma piadinha ou outra, vídeos desse tipo daqui. Picolé de gema. Vixe, parça, qual que é a fita? Já não tá legal esses bagulho, tá ligado? Vocês querem aprender? Ó, vem comigo. Vamos usar 2 gemas. Vixe, mano, o que tá acontecendo com esse cara? Tá soltando a franga no bagulho, não tá nem engraçado, mano. O bagulho tá triste. Enfim, são vídeos simples. Todos os vídeos dele seguem nessa pegada. Alguns vídeos tendo uma piadinha aqui e a outra lá, mas no fim não deixa de ser um conteúdo inofensivo, por justamente se tratar de um conteúdo irônico. Mas ok, esse perfil ele postou 2 vídeos falando a respeito do Maicon. E olha, dessa vez não foi um vídeo de humor. E sim, foi um vídeo que ele fez para parar o estilo de vídeo dele se chamado React. E nesse vídeo, o cara ele quase chora. Mas por ser um vídeo que tem 2 minutos de duração, eu vou resumir ele para vocês. Claro que eu vou colocar um trecho ou outro desse vídeo, mas enfim, bora lá. Esse vídeo ele foi feito para avisar o público dele que ele está sendo ameaçado de processo pelo Maicon. E ele coloca as prints em que o Maicon ele ameaça ele. Prints essas que eu vou ler ela para vocês. Logo no começo dessas mensagens, o Maicon ele aparentemente apoia o Dias a fazer um conteúdo reagindo ao conteúdo dele. Tanto que ele fala isso daqui: meus vídeos estão no seu perfil? Como assim? Aqui já é o Dias falando: boa noite, irmão, gosto muito dos seus vídeos e acho engraçado. Por isso, resolvi reagir a eles. Eu fiz até um bolo do Stitch Little. Teria algum problema de eu reagir?
Se tiver, eu apago. E lembra muito dessa mensagem, porque lá na frente ela vai ser muito importante. Mas continuando, o Maicon ele fala isso daqui. Mete marcha nisso, acho da hora que reagiu meus vídeos. Obrigado, irmão. Continua que você faz meus dias melhores. Deus abençoe. Eu acho que nesse pico de conversa dá para perceber que nitidamente que o Maicon está curtindo ao povo reagir o conteúdo dele. Tanto que ele acha da hora em reagir os vídeos dele. Mas do nada, o cara ele fala que não recomenda o Dias colocar os vídeos dele nos vídeos do Dias. Só aí já dá para ver o nível de hipocrisia desse cidadão. Mas ok, continuando com as mensagens. Não recomendo pôr meus vídeos mais aí. Esses vídeos aí que eu faço assim é para o TikTok. Aparentemente o Dias ele postou aqueles vídeos do Maicon se queimando e gemendo no Instagram. E como o Maicon ele não posta esse tipo de bizarrice no Instagram, ele veio com um papo de não recomendo pôr meus vídeos mais aí. Sim, né? Um conteúdo público. Um conteúdo que ele mesmo achava da hora em postar. Só que agora não recomendo pôr meus vídeos mais aí. Mas continuando, porque lá eu recebo por visualizações. Meus seguidores estão aqui no meu direct falando um monte de palavrões, por estar aparecendo os seus vídeos do TikTok lá no meu perfil. Uma coisa que eu acho engraçado nisso, não que eu estou achando graça nele ameaçar o cara de processo. E sim, eu estou achando graça na hipocrisia do Maicon. Porque antes ele achava da hora, mas agora ele veio com um papo de ser xingado pelo simples fato de aparecer nos vídeos do Dias. E se você for parar para ver, os vídeos do Dias são basicamente isso daqui. Vixe, truta, qual que é a fita? Já chega desse jeito no bagulho, soltando as frangas. Experimentando Nutella com suco do Ciruriro. Quer aprender? Quer o melhor milkshake, hein? Mano, eu quero saber o que ele tava fazendo no meio do mato com o suco do Stitiliro, tá ligado? Quer aprender? Vem comigo. Tela, vamos pôr no prato aqui, galera. Pode pôr bastante, tá? O suco do Ciruriro. Esse daqui é de sabor morango. Caraca, que demora pra ver o sabor do suco, mano. Pode mexer bem até virar uma massinha, galera. Massinha, ponha no mixer. Olha, tá parecendo a festa de Stitiliro. Para mim, isso é uma espécie de vitimização, ou também de hipocrisia. Mas depois de ele ter falado isso, ele fala: se quiser reagir pode, só não posta os que eu fico gemendo aqui no Instagram. Aparentemente, o real problema disso é os vídeos em que o Maicon ele geme. Picolé de gema. Olha, se ele não quisesse que o povo reagisse esse vídeo, ele nem teria postado. Mas não, ele postou e ainda por cima milhões de pessoas viu aquele vídeo, que ainda está em pé. Mas não, agora se o Dias reagir a um problema... Logo em seguida, o Dias ele fala sobre o Maicon ter bloqueado ele. E o Maicon ele fala que vai desbloquear. E depois disso é que começa o caos. O Maicon ele fala para o Dias remover os vídeos. E depois ele fala que o perfil do Dias tá cheio de vídeo dele. E não ironicamente, os vídeos que estão em alta, e depois ele manda remover todos. E não são apenas vídeos de gemidos, e sim, são todos no total. E lembra daquela mensagem que ele fala que acha da hora do Dias reagir aos vídeos dele? Então, essa mensagem, ela se contradiz aqui, porque antes ele não falava que não havia problema. Teve uma parte que ele fala que até se quiser reagir aos vídeos dele, pode. E por que agora tem que remover? Enfim, só mais hipocrisia do nosso Deus Maicon. E depois disso, o Dias ele fala que é por qual motivo era para ele remover. E também ele fala em que momento ele desrespeitou o Maicon. E depois disso, o Maicon ele vem e solta essa pérola. Rapaz, os dos gemidos. Porque aqui no meu perfil eu posto, tem gente até pegando meus vídeos e editando e ponhando IA. Aí o pessoal acha que eu sou louco. Experimentando Nutella com suco do Ciruriro. Quer aprender? Depois disso, o Dias ele manda esse áudio daqui. Então, mano, mas de qualquer jeito dá pro pessoal pegar do TikTok e fazer montagem com inteligência artificial e colocar no Instagram, entendeu? Não é porque eu tô reagindo que o povo tá fazendo isso. Eu reajo porque eu acho engraçado, é cômico, entendeu? Não é por mal, porque eu quero, sei lá, te constranger ou algo do tipo, entendeu? E... sei lá, mano, eu vou apagar aqui o vídeo, tá bom? Sinceramente, eu acho que o Dias não deveria apagar esses vídeos. Até porque ele não foi o único em que reagiu a esses vídeos. Mas depois disso, o Maicon ele fala que era para apagar só os vídeos dos gemidos. E depois, o Dias aparentemente ele postou um story se defendendo a respeito disso. E o Maicon ele veio com um papinho de: rapaz, tá cheio de inscritos seu aí me xingando no meu direct por causa desses seus stories aí. E postou a mensagem: pra que isso? Pra que isso, né, Maicon?
Tá, eu vou te explicar o porquê. Deve ser porque você ficou em cima do Dias, falando para ele apagar os vídeos que ele fez reagindo nos seus. Deve ser por conta disso, né? Aí o Dias ele ficou atacado e decidiu se defender. Aí você fala pra que isso? Eu acho que você deveria prestar mais atenção nas coisas que você fala. Porque parece que você nem presta atenção. Mas daqui para frente as coisas pioram. E muito. Depois de tudo isso, o Maicon ele manda um print do pessoal xingando ele. E depois disso, o Maicon ele manda de novo o Dias apagar os vídeos. E o mais irônico de tudo isso é que depois dessa mensagem, ele fala sem permissão para repostar os vídeos dele. Sendo que antes ele dizia totalmente o ao contrário. Mas dessa parte vocês já sabem. É só mais um momento do Maicon sendo hipócrita e se contradizendo com o que ele mesmo disse. E depois disso, ele manda um print do Kawaii e fala que o Dias tá xingando ele. E que isso é uma falta de respeito. E olha, eu fui atrás desse vídeo e eu acabei encontrando ele. E pelo incrível que pareça, em momento nenhum o Dias ele xinga ou desrespeita o Maicon. Em algumas partes do vídeo tem piadinhas como essa daqui. É no copo de paçoca do Ciruíro, vocês querem, ó. Caraca, mano, já começou assim, nessa loucura. Cê é louco, mano, precisa de tratamento, de verdade, tropa. Eu parei de achar engraçado, tô achando triste. Oxi! Nossa, galera, desculpa, mas quando cai isso me dá um estresse. É, me dá um estresse também quando cai. Nossa, que maravilha, hein? Vem comigo. No liquidificador, suco do Cirurilo. Esse daqui vai ser de abacaxi. Caraca, mano, esse é o tal hiperfoco no suco do estitiliro, tá ligado? Temos 5 paçoca. Paçocar no seu... E tipo, é só isso, tá ligado? E o Maicon ele falou que ele tava desrespeitando e xingando ele. Aí quando você chega lá, é uma piadinha de quinta série. Para mim, aqui o Maicon ele já se perdeu e nem sabe mais o que tá falando. Mas o negócio ele fica mais confuso daqui para frente. E como eu já resumi muito essa conversa, eu vou citar só os pontos mais importantes no final dessa conversa. Mas enfim, bora lá. E uma parte dessa conversa, no caso, depois de tudo isso, o Maicon ele repete a mesma coisa e fala que o Dias não tem permissão para postar os vídeos dele. Que nessa altura todo mundo já sabe, né? Que o Dias tem permissão sim. Palavras feitas pelo próprio Maicon. E depois ele fala que vai gravar conteúdo e para de roubar conteúdo dos outros, sendo que o Dias já tá fazendo o conteúdo dele. Né? Se ele pegasse o vídeo e postasse do jeito que tá. Não, ele acrescentar algo. Você acha que se ele não acrescentasse algo, você acha que o perfil dele ia estar em pé? Eu acho que não, hein? O meu raciocínio de que o Maicon se perdeu e não tá sabendo mais de nada do que tá falando, ele está se encaixando. Mas ok, a conversa ela termina com o Maicon falando que iria recorrer sobre isso. Que é bem provável de ele estar falando desse processo. Porque ameaçar desse jeito, não há outra resposta para isso. Mas a conversa ela não termina aqui. Mas pra mim, ela terminou. Porque depois disso, é só o Maicon chamando ele de mentiroso e também falando que o Dias quer prejudicar ele. Sendo que o Maicon, ele já tá fazendo isso desde o início. E ele termina a conversa mandando um comentário no suposto perfil do Kawaii do Dias, que o Dias ele fala que não tem Kawaii e mesmo assim o Maicon ele fica com esse pensamento de que ele tem um perfil no Kawaii. E o vídeo ele termina dessa forma daqui. E outra coisa, ele fala que eu tenho Kawaii e fico falando dele no Kawaii, sendo que deve ser alguém que pega meus vídeos e reposta no Kawaii, porque eu nunca tive Kawaii. Kawaii é aplicativo de indiano, eu não uso isso, rapaziada. Nunca usei, tá ligado? Nunca. Mas é isso, eu tô passando pra avisar que por enquanto não vai ter mais vídeo do Estitiliro. Eu também vou dar uma parada de rede social, vou tirar um pouco a cara, eu preciso refrescar a cabeça, porque esse ano foi meio puxado pra mim e eu tô passando por situações difíceis, sabe? E eu não quero lesar ninguém, não quero fazer mal pra ninguém. E minha intenção sempre foi, tipo, tirar um pouquinho de alegria, ou fazer alguém, tipo, contente, ou fazer alguém dar risada e se divertir junto, sabe? Nunca fiz nada na maldade, nunca fiz nada pensando em prejudicar ninguém, mas é isso, eu não vou ficar me desgastando mais, sabe? Eu tô exausto. Quem sabe eu volte aí com outro conteúdo, com outras ideias, mas por enquanto eu preciso me afastar. Eu tô muito mal mentalmente, fisicamente, tô passando por um momento que tá sendo terrível. Eu espero que vocês entendam, rapaziada. Vocês no fundo mudaram minha vida, sabe? Porque eu era um moleque que ninguém conhecia, ninguém se importava e pelo menos hoje eu tenho vocês, que é a minha galerinha.
Demorou? Eu tô indo nessa, qualquer dia aí eu volto, rapaziada. Fiquem com Deus. Beijão no coração. E é assim que o vídeo acaba, com o Dias segurando o choro, sem saber o que pode acontecer daqui diante. E é claro, né, o cara desistindo de fazer os vídeos que ele mais gosta, tudo isso por conta de um cara que achou da hora no começo e que no fim ele fingiu que o Dias nem tinha permissão para reagir aos vídeos dele. Eu acho que isso foi por conta das visualizações, que o Maicon, ele viu que tava caindo e decidiu descontar essa frustração em um cara que tava de boa no canto dele, que quando era a época que ele estava estourado, ele não tinha tempo para reclamar das pessoas que estavam fazendo vídeo sobre ele. E agora que as views caiu, ele tem tempo de reclamar dessas pessoas. Porém, é tarde demais. Se ele fosse na humildade para pedir para tirar os vídeos, aí seria uma outra coisa. Mas não, o cara ele mostrou ser uma pessoa que só importa com os números. Que sinceramente, no meu ponto de vista, esse comentário ele faz total sentido agora. E depois desse vídeo do Dias, ele posta um outro vídeo. Só que esse vídeo em questão, eu não vou resumir. E sim, eu vou deixar vocês ouvirem ele por completo. Como vocês gostam de polêmica, eu vou falar nesse assunto, tá ligado? Pra quem não sabe aí, eu tô sendo ameaçado de tomar um processo pelo cara que faz os vídeos do Stitiliro, que faz essas receitas malucas aí do Stitiliro. Até então, eu só reagia, tá ligado? Só brincava com vocês, ele gostava, ele levava numa boa, mas chegou uma hora que ele começou a surtar. E não foi só comigo esse bagulho, ele começou a surtar com outras pessoas também. Como se a gente estivesse roubando o conteúdo dele, um maravilhoso conteúdo dele. Tudo bem que eu faço react, não é mérito nenhum, e é muito louco saber como número, visualização, visibilidade mexe com a cabeça dos outros, tá ligado? Parece que, sei lá, mano, se é a sensação de poder que ele tá sentindo, só porque ele coloca suco de Stitiliro nas coisas. E enfim, como ele me denunciou, minha conta do TikTok já tá toda, tá ligado? Eu vou começar a fazer vídeo assim, desabafando com vocês. Ontem mesmo eu tinha falado que ia parar e ia encerrar, mas não, mano, eu gosto de trocar uma ideia com vocês. Vou trazer vídeo assim. Se vocês apoiarem vídeo assim, tá ligado? Desabafando, falando qualquer coisa, comenta aí, mano, que vai me ajudar demais, tá ligado? Mas eu ainda tô meio de cara com o mano do Stitiliro. Mas enfim, Deus abençoe ele. Daqui pra frente vão ter mais conteúdos aí. Só não vai ter react, mas vai ter conteúdo. Então já deixa a ideia aí de conteúdo pra mim e tamo junto, tropa. No fim, vocês viram uma versão do Maicon que vocês nunca esperaram que ia ver algum dia. Mas se vocês acham que o vídeo ele acaba por aqui, óbvio que não. Tem aquela parte do Matheus Castillo que eu vou citar ainda. Vocês acharam que eu tava esquecendo disso? Não, né? Como isso daqui é um vídeo completo sobre tudo isso, eu não posso deixar nada escapar. Dito isso, Matheus Castillo. Um cara que também fez uns vídeos sobre o Maicon e desde então nunca houve problema. Mas nesses últimos dias, o Matheus Castillo ele postou um vídeo falando que o Maicon tinha sumido. E cara, ele fala tão na inocência que mal sabia ele que o Maicon tinha bloqueado ele. O homem do suco do Ciruliro desapareceu. Hoje eu tava de boa aqui consumindo a minha dopamina diária, aqui, descendo aqui. Eu fui nos meus favoritos do TikTok e do nada eu tinha salvado um monte de vídeo dele e aí desapareceu, aí não tem mais nada. Aí a conta aí foi excluída, aí acho que sumiu, desapareceu. Também do Instagram também sumiu. O cara apagou tudo, todas as redes sociais sumiu, desapareceu, foi embora, não sei, ficou milionário e foi embora, foi morar em Dubai. Geladinho do Stitiliro. É estranho, mas você para aqui, ó. Teorias que podem ser verdade o que aconteceu com o nosso Ciruliro. Letra 1, ele comprou uma ilha isolada do mundo e comprou todos os sucos do mundo, todos os sucos do Ciruliro. E agora a vida dele depende só do suco do Ciruliro. Número B, ele realmente endoidou de tanto consumir esse suco maldito e agora tá maluco no hospício. Não queria falar nada, mas por enquanto é mais plausível, é mais possível de acontecer. Número C, ele virou o próprio Ciruliro. Me diz aí a sua teoria aí que você tem pro rapaz ter sumido assim do nada, assim, desaparecido. Espero que ele volte logo. Era legal ver um homem na beira da loucura, era legal. Não, Matheus, é a letra D. Letra essa com a resposta em que você foi bloqueado. E nem eu esperava isso, quem dera você, né? Eu sei que isso é uma decisão do Maicon, isso tá no direito dele fazer isso, mas precisava disso? Realmente precisava bloquear o cara que tava gostando do seu conteúdo e ainda por cima tava te deixando mais famoso por conta disso? Precisava disso, Maicon? Cara, eu acho que não, hein?
Eu acho que você foi tão possuído pelos números que mal sabe o que tá fazendo. Sinceramente, se você fosse na humildade, aí seria uma outra história. Mas não, você decidiu ser uma pessoa amargurada. Eu não tenho nada contra você, eu espero que a sua monetização volta. Mas aqui não dá para negar que você vacilou muito e pisou em cima da bola. E agora, né, o cara tá mandando direta para as pessoas que fez mal, chamando até de lixo. Se essas costelas aqui pegar 100 mil curtidas nesse vídeo, eu voltarei com o Ciruírio. Caso contrário, não vou voltar mais, hein? Vocês querem aprender? Vem comigo, hein? Comenta aí se você comeria, hein? Vamos pôr as costelas pra fritar com 2 dentes de alho. Sal, as nossas pápricas, pimenta do reino e noz moscada. Uma concha de cebola. Ali eu tô fazendo os nossos arroz também. Picada de molho inglês. Já completei com água, agora vou deixar na pressão por 45 minutos, tá, galera? Tampada a panela, tá? Ô, mas não vai reclamar dessa costela aí não, porque vai ter um monte de gente que vai reclamar. Ai, demos fama pra pessoa errada. Aí você entra no perfil do cara, o cara pega o próprio conteúdo dos outros e fica postando. Um cara desse pra mim é um lixo. Milkshake apimentada do Ciruírio. Que maravilha, hein? Primeiro vamos lá na mãe pegar as pimentas, hein? Será que ela vai deixar? Vem comigo. Galera, vamos pegar... Sorturar a pimenta, eu vou usar uma só, tá, galera? Porque esse aqui deve ser muito bárbaro, hein? Temos aqui 150 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, ciruírio de sabor maracujá, é pra poder quebrar a pimenta, porque a pimenta pura, a bicha é bruta. Você que fica pegando meus conteúdos sem permissão, faça como eu. Pega seu celular e vai criar conteúdo. Pra mim, quem faz isso é preguiçoso, tem preguiça de gravar conteúdo. Na minha opinião, o cara do Stitch Little se perdeu e acabou sendo possuído pelo dinheiro e visualização, porque se não fosse isso, o cara ele ia resolver numa boa, mas não, ele decidiu resolver da pior forma, que é ameaçando de processo. Que isso resultou no cara desistindo do conteúdo dele, que eu não sei se ele vai voltar. Mas se ele voltar, eu vou ficar feliz com isso. E também, né, o Maicon ele bloqueando o Matheus Castillo, que eu já falei uma vez e vou falar de novo. Isso daqui é decisão dele, ele tem direito de fazer isso. Mas na minha opinião, eu achei muito desnecessário. Porque o Matheus Castillo, ele não fez nada de errado, tá ligado? É só o Maicon, o suco do Xixiliro, mostrando que os números subiu a cabeça. Porque reclamar de um conteúdo de humor, pô, aí é sacanagem. Sem contar que ele é uma imagem pública também. E esses canais não abusaram da imagem dele, apenas colocar alguns trechos dos vídeos dele, que na visão dele, esses canais estão literalmente roubando o conteúdo inteiro dele. Só que na real, são apenas alguns trechinhos. Eu não duvido nada que ele vai reclamar desse vídeo aqui também. Até porque, né, eu usei alguns trechos do perfil dele. Mas para ele, eu estou roubando literalmente o conteúdo inteiro. O melhor conteúdo do mundo. Mas no fim de tudo isso, essa daqui é só minha opinião. E eu estou aqui para mostrar ela a vocês. O pior de tudo é o cara reclamando de vídeos de react / humor, sendo que no TikTok circula vídeos assim envolvendo a imagem dele. Torturei a rosquinha do Ciruírio. Você tem coragem, você vai tomar. Vem aqui, casa de conversar comigo aqui. Vem aqui, cara. Picolé de gema. Vamos usar 2 gemas. É no copo de paçoca do Ciruírio. Beliscão do Ciruírio. Língua de cobra, língua de sogra, do céu. Picolé de café. Depois disso, o problema é os vídeos de humor, né? Pelo amor de Deus, cara. Para de ser essa pessoa amargurada que só pensa em visualização. A ganância, ela é triste. Se você não conseguir controlar ela, ela vai uma hora ou outra acabar te controlando. Isso é o caso do Maicon Kill, cara conhecido como Suco do Xixiliro, que antes ele era uma pessoa boa, dócil, e hoje parece um cara que só importa com números.